Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Quero agradecer a todos vocês que assistem o nosso canal e nós estamos começando mais uma resenha aqui no canal Triunfo TV Cultural, a resenha da semana. E aproveitando para pedir a vocês que se inscrevam no canal Triunfo TV Cultural, que conta história, é um canal de cultura, mas também a gente faz outros eventos, tá certo? E na resenha de hoje a gente vai falar sobre a morte de Lampião e cangaceiros, né? E também a chacina lá na Fazenda Patos. E já está por aqui também meu amigo Pedrito, que faz também a parte do canal, para a gente resenhar, falar sobre esse dia da morte de Lampião e também falar sobre a chacina lá na Fazenda Patos. E aí, Pedrito, tudo beleza? Tudo bom. E aí, como é que tá as coisas? Estamos aqui, vamos contar um pouco da história de Lampião, da história do fim do bando de Lampião. 1938. Na Fazenda Angico. Lá na Fazenda Angico, lá na Grota do Angico. No estado de Sergipe. E aí, Pedro, como foi essa história mesmo lá que aconteceu na Grota do Angico? Que Lampião era uma pessoa bem estrategista e acabou sendo surpreendido. Segundo os relatos é que ele foi para a Grota do Angico, que era um lugar seguro, ele queria descansar um pouco, mas ele procurou esse local, que era um lugar mais seguro, que ele já conhecia há mais tempo, já tinha passado algumas vezes lá. Mas aí ele foi surpreendido quando ele se preparava de manhã cedo, às 5 horas da manhã, para rezar o ofício, que ele tinha a tradição de, quando levanta, rezar o ofício para depois tomar café. Aí foram... naquele dia mesmo, Pedro, eles iam sair da Grota do Angico, já estava combinado com o Curisco, né? Com o bando de Curisco para sair dali. E aí, quando de repente ele recebeu um chamado de um cangaceiro, mas daí já não havia mais tempo, já estava todo sitiado, cercado. E aí houve um tiroteio e tudo isso aí tem uma história, né? Porque tem a questão também de ele foi quem pego de dedurou, surpresa. Né? Aí ele, a princípio, achava que tinha sido um cangaceiro, mas depois se descobriram que não foi. Foi alguém coagido pela polícia, forçado a falar quem teria sido. Ninguém sabe também se eles... Mas eu acho que você sabe quem foi. Você sabe dizer quem foi o mandante, segundo, o dedo duro? Segundo os historiadores, quem dedurou mesmo foi o Pedro de Cândido, né? O Pedro de Cândido, juntamente com outro sujeito, lá, o Joca Bernardo. E ele é o que, esse Joca Bernardo, esse Cândido? Eles eram o coitado de Lampião, entendeu? Só que eles foram assim, Pedro, eles foram forçados. Acho que a polícia pegaram eles antes. Eles foram forçados. E foi combinado depois para salvar a cara do Pedro de Cândido e também do Joca Bernardo, que dissesse que tinha sido outra pessoa que tinha dedurado que Lampião estaria lá na Grota do Angico. O capitão Bezerra, João Bezerra e o tenente Anuceto Rodrigues, eles estavam bem armados de metralhadora. Né? Aí, novidade, né, na época. Aí pegou o bando de surpresa, todo mundo de calça curta, como se diz. E aí teve um tiroteio de uns 20 minutos. E para quem não sabe, o João Bezerra era genro de um prefeito lá de Piranhas, né, que era o João Correia Brito, que era Então, na certa... Era o prefeito, né? Então o prefeito deve ter patrocinado também a ofensiva. O João Bezerra era bem famoso, né? Tanto que era esposo da filha do prefeito. Eu sei que nesse tiroteio disse que o tiroteio não foi muito, foi 20 minutos de fogo. Mas só que o Lampião morreu logo em seguida, ele foi um dos primeiros a morrer. Morreram 11 cangaceiros. Foi 11 cangaceiros, teve também um volante que morreu também nesse dia, entendeu? Teve um policial. Foram 12 mortes nesse dia na Grota do Angico. E a Maria Bonita foi a última a morrer, porque quando os soldados chegam lá, ela ainda estava viva, mas assim mesmo ela foi degolada. Agora, uma estratégia interessante dos volantes foi atirar no fusível do Lampião, que estava encostado numa pedra. Quando o Lampião foi pegar, não teve mais ação. O fusível, né, que fuzil não funcionava de jeito nenhum. Porque ele foi metralhado também. Foi atingido primeiro
a arma dele. A arma dele. Aí quando Para Lampião desmontar foi a ofensiva quando ele foi pegar, o confronto. aí ele foi atingido, né? Bom, aí nesse dia, antes de acontecer o tiroteio, a Maria Bonita, juntamente com a Cila, não sei se você já assistiu lá no Jô Soares, ela contando essa história que ela estava lá no dia, né? A Cila, que era uma das cangaceiras. E ela disse que naquela noite, que estava uma noite fria, assim, né? Era noite chuvosa. E aí mas no momento não estava chovendo, elas tinham o costume de ir para cima de uma pedra, né? Para conversar, contar as coisas da vida. Noite de luz. E aí a Cila viu uma luz. Sempre de vez em quando aparecia aquela luz. Aí ela disse: Maria, você está vendo uma luz ali? Essa luz é estranha. E a Maria: não, é vagalume. Ela disse: não, essa luz é estranha. Então já eram os volantes que estavam se aproximando lá da Grota do Angico, né? Aí nesse troteio, teve uma das cangaceiras que a Cila até contou, a Enedina, né? Ela foi atingida, o cérebro dela voou nas costas dela. O candeeiro estava junto no momento, junto com a Cila. Foi atingido também, né? Mas não foi ferido, mas não foi o suficiente para... Candeeiro, você fala, era um cangaceiro. Era um cangaceiro. E a Cila também abrindo fogo e conseguiram fugir, segundo ela, por cima de os cangaceiros, quando viram o líder morto, eles ficaram desnorteados, eles correram. Diz ela que não via mais nada, que só via aquela fumaça de pólvora, né? Que varreu então, tudo. Ali foi um despreparo. Assim, os Corisco tinha avisado antes o Lampião. Quando o Lampião disse que ia ficar lá na Grota do Angico, o Corisco: compadre, não vamos para a Grota do Angico, porque naquele lugar é como se fosse uma boca de uma garrafa. Se alguém tampar, ninguém sai. Mas Lampião aí... Mesmo assim ficou. E o pior é que eles já tinham tido lá antes, então é por isso que ele achava que era um lugar seguro, mas deixou rastro aí, a polícia, alguém vazou para a polícia. E só foi encontrado porque alguém mesmo dedurou, dedurou, porque ele disse que era muito seguro mesmo o lugar. Era muito seguro. Aí tem uns documentários lá, aí um museu lá no local. Nesse dia, era um dia já de manhã, estava chuvoso, mais ou menos 6 horas da manhã, né? Era de 5 a 6 horas, aconteceu, foi mais ou menos 20 minutos de tiroteio. Foi, aí, assim que os cangaceiros, os que morreram ficaram, não tinha como fugir, os outros fugiram. Aí a polícia se aproximou e aí saqueou também, né? Levou o dinheiro. Os bornais, né? Os bornais, com ouro, dinheiro, joias. E aí cortaram as cabeças e foram mostrando nos estados do Nordeste. Aí levaram para Piranhas, né? E foi colocado mas depois foi colocado na igreja, depois na calçada, o capitão Bezerra ficou andando nas cidades do Nordeste com as cabeças já em decomposição, usando como fosse um troféu. Um troféu. A mesma coisa que fizeram com o conselheiro lá em Canudos, né? Então, nesse dia, os cangaceiros que foram assassinados, além de Lampião e Maria Bonita. Você tem a relação deles, dos mortos? Foram 11, né? Quinta-feira, Mergulhão, Luiz Pedro, que é irmão de Lampião. Aquele quando ele se juntou com o bando, ele se juntou com 2 irmãos também. Elétrico, Caixa de Fósforo, Enedina, que foi essa que foi atingida na cabeça, Cajarana, Moeda e Mangueira. Então, os cangaceiros tinham esses nomes, né? Quem colocava era o Lampião, esses nomes aí. Os nomes de guerra. Os nomes de guerra, né? O Lampião, ele morreu, para uns ele era um assassino, as coisas que ele era acusado de estuprador, de invasor de terra, entendeu? Um bocado de coisa ele era acusado. Para quem não... Mas ele tinha outro lado, que ele também disse que ele saqueava as fazendas dos fazendeiros, que era para dar a quem não tinha. Tinha muitos pobres que ele ajudava, segundo os relatos, né? E Lampião, ele trabalhou até os 20 anos de idade, se eu não me engano. Até os 21 anos. Ele era artesão. Ele era artesão. E ele era letrado, ele não era um cara analfabeto, ele usava óculos porque ele lia muito, naquele tempo usar óculos era uma coisa rara no sertão. E o sujeito temente a Deus. Ele era devoto de Padre Cícero. Todos os dias ele fazia orações logo cedo. E ele se encontrou com o Padre Cícero uma vez em Juazeiro do Norte. Foi. Entendeu? Acho que foi em 1926 que ele...
Teve um encontro com o padre. E ele padre, era também o estilista das roupas dos cangaceiros. Também. Além de ser costureiro também. Aqueles gibão, aquelas roupas de couro, é ele que tudo que criava. O chapéu foi ele que idealizou. Quem costurava, os chinelos. Quem costurava era ele e a Dadá. A Dadá, acho que a Dadá era costureira. Do bando. Aí falando na Dadá, neste dia aí do tiroteio, o Curisco ia para se encontrar com o Lampião. No momento, o Curisco estava dentro do rio São Francisco, atravessando, e ouviu os estampidos lá na Grota do Angico. Aí ele se afastou, não chegou até lá. Não, ele parou, mandou o barqueiro lá parar o barco e disse: ô Dadá, tá tendo tiroteio lá na Grota do Angico. E aí foi mais ou menos, ele ficou ouvindo, o Curisco ficou ouvindo o tiroteio, e a Dadá estava grávida também, né? E esse filho da Dadá tá vivo, se eu não me engano, tem 70 e poucos anos. O Lampião também tem uma filha, chama Expedita Ferreira. Ela mora em Aracaju. Ela foi criada por acho que foi por um fazendeiro, foi por um... E o filho do Curisco foi criado por um padre. Segundo o relato, a Expedita, filha do Lampião, ele deu para esse casal criar, porque deu com 21 dias de nascido e ele criaram até os 8 anos. O nome dela é Expedita Ferreira. Então, eles iam atravessando, aí teve o tiroteio, aí teve um último tiro. Aí o Curisco disse: olha, Dadá, isso aí, esse último tiro aí, foi o último cangaceiro que eles mataram, o tiro de misericórdia. Aí então eles voltaram. Ficaram de boa, né? Voltaram. Mas eu acho que só morreram 11. Eu acho que tinham 34 cangaceiros. Diz que o grupo do Lampião não passava de 50. Muitos fugiram, né? Depois que o líder morreu, os debandaram, né? Porque, para quem não sabe, o Lampião tinha o grupo dele e outros cangaceiros, como o Curisco, tinha o Zé Baiano, tinha também um grupo, porque de vez em quando eles se encontravam, né? Cada um tinha... se encontravam. Tinha o sublíder. O sublíder. Que o Curisco, no caso, era o sublíder, era como se fosse o vice de Lampião. Então eles eram amigos, né? Eram amigos, se respeitavam muito. E aí, Pedro, depois que aconteceu a morte do Lampião, né? Do chefe, do capitão, o Curisco ficou revoltado, né? Depois que ele soube, que ele não estava presente no ato. Ele ficou escutou... querendo saber quem tinha matado, quem tinha dedurado. Porque Aí ele surtou. Isso. Porque o coiteiro que levava, que era o Domingos Ventura, que levava mantimento para o Lampião, suspeitava que tinha sido ele. Né? Que tinha sido ele, né? Porque ele que levava então, 2 dias antes, ele tinha levado mantimento, que era bolachas, né? Levou vinho, né? Parece, se não me engano. E aí aconteceu isso aí, jogaram para cima. Ele imaginou. Então foi uma barbárie do Curisco. Porque ele surtou, ele botou na cabeça que tinha sido ele mesmo, porque ele não acreditava que tinha sido mais alguém, mas desde que tinha alguém que realmente fez o que ele imaginou do outro, não é isso? E aí o pobre do Domingos Ventura estava trabalhando, estava na lida nesse dia, né? Foi 3 dias depois. Aí foi pego de surpresa pelo Curisco. E aí quando chegou, aí deparou com os cangaceiros no terreiro, lá da sua casa, né, que é lá na Fazenda Patos, que até hoje existe a casa, assim, a casa está caindo aos poucos, né, mas existe casa ainda, o local ainda é visitada por muita gente, aí vai ver uma coisa como é interessante. Então, o governo lá de Alagoas, juntamente com o poder público lá de Piranhas, né, que a Fazenda Patos fica lá em Piranhas, né, no interior de Piranhas. Estão pensando em restaurar essa casa, né? Já era para ter restaurado. Eu talvez já tenha restaurado. E lá ainda encontra também o curral de pedra, onde foi levado os filhos a esposa do Domingos Ventura e mais 5 filhos, né? Foram levados para esse curral e lá foram decapitados. A cabeça foi cortada, não teve nenhum tiro. E aí quando estava quase para acontecer mais mortes, a Dadá disse: olha, acabou. Não é para ter mais morte. Tomou as rédeas, né? E aí por isso que ele obedecia a Dadá, né? E aí parou por ali mesmo. Então foram o Domingos Ventura com sua esposa e mais 5 filhos. Mais 4 filhos, né? Domingos Ventura, a sua esposa e mais 4 filhos. Foram 6 da mesma família que morreram nesse dia, matados por Curisco, né? Então foi uma barbárie. O Curisco depois, segundo dizem, que descobriu, né? Que
que não tinha, o Domingos Ventura não tinha culpa disso aí, né? É que ele, o choque, a revolta dele foi muito grande. Ele perdeu... Ele ficou desnorteado, né? Perdeu 11 companheiros, entre eles o líder, né? Aí o bando acabou. E o Corisco, segundo a história, né? Os historiadores, como o Frederico Pernambucano, o Robério lá de Itabaiana, em Pernambuco, que... eles fazem documentários sobre isso também. Eles fazem documentários, eles buscam, né? Também, que eu acho muito interessante. Quero parabenizar o Robério, né? Que já entrei em contato com ele para vir fazer a história do cangaceiro Gavião aqui, né? Para ele marcar o dia, né? Por sinal, Ademar, eu conversando com o Haroldo ali, eu estive na casa do Alduíno, ali é uma fazenda histórica também, que é centenária. Segundo ele vai fazer 100 anos agora. A gente vai fazer um vídeo lá também. E o Lampião, na vinda que ele vinha de Queimadas, ele passou aí também, nessa fazenda. Não sei se chegou a se hospedar. Tem uma história que alguém conta lá. Um dia de lá não vê. Vamos buscar uns fatos. Pode ter sido também os revoltosos, né? Que passou por lá, né? O Haroldo... O trajeto de Lampião de Queimadas... Eu acho que ele veio por aqui. Não fiquei por dentro, não passou lá não. Mas ele vai contar. Tem uma história, né? Ninguém sabe, várias histórias também, né? Então, Pedrito, o Corisco chegou lá na Fazenda Patos, né? Juntamente aí com quem eram os cangaceiros? Seus cangaceiros. Entre eles estava a sua esposa Dadá. Aí os outros eram Pancada. O nome era forte. Pancada e sua mulher. A mulher chamava Maria Jovina, que é Maria Pancada. Os irmãos Velocidades e Atividade, Jandaia, Peitica, 25, Gitirana e Caixa de Fósforo. Então, o Caixa de Fósforo, né? Esse Caixa de Fósforo... Que estava lá na Grota do Angico, escapou. Eu vi até uma foto dele. Ele parecia ser até um... Teve um dos cangaceiros, né? No caso, o Volta Seca se tornou funcionário público, né? E teve outro também, rapaz, que foi funcionário público até morrer, até se aposentar lá em Salvador. Aí, em 1942, o Corisco acabou sendo morto, né? Foi perseguido pelo tenente Zé Rufino, né? Que descobriu que ele estava lá na Fazenda Pulgas, na Barra do Mendes. O Corisco. Aí, nesse dia, a Dadá foi atingida na perna, mas foi poupada, né? O Zé Rufino disse, não é para matar. Os outros volantes disseram, vamos matar, né? Mas aí o Zé Rufino, não, deixa a Dadá viva. E aí só morreu o Corisco, né? Nesse dia. Tentaram socorrer, né? Porque o objetivo era prender o Corisco, né? Mas só que ele revidou. Ele era igual o Lampião. Ele era mais violento que o Lampião, segundo Zé Lázaro. Era bom de tiro. E a Dadá também era boa de tiro. Aí entrou no fogo cruzado e acabou sendo atingida na perna e foi amputada. Dadá morreu, se eu não me engano, foi em 2015, por aí. Morava em Salvador, né? Grande costureira também. Pegou a profissão de costureira. Até um dia desse tinha ainda um do grupo ainda do Lampião vivo. Tem. Mas, se eu não me engano, tem um que mora lá no interior de São Paulo. Já está vivo, que está com mais de 100 anos de idade. Se estiver vivo tem mais de 100 anos. Né? A Sila, que é aquela que foi lá no programa do Jô Soares, né? Se eu não me engano, ela morreu em 2000 e... porque o Lampião nasceu em 1930. Depois. Acho que o Lampião nasceu em 1930. Lampião... Dia 12 de agosto. Segundo os documentos, depois disse que ele nasceu em 1990. E o Corisco morreu em 1942. Ele nasceu em 1990. Para você ter uma ideia, o Corisco ia fugindo, né? Ele se desfez do bando dele, né? E aí ia fugindo para comprar uma fazenda lá em Goiás. E aí foi surpreendido lá em Barra do Mendes. Ia levando no seu bornado 2 kg de ouro e mais 30 conto de réis. Se você for somar... Eu acho que saquearam eles, viu? Se você for somar, dá mais de só entre o ouro e o que ele ia levando. Se você somar em dinheiro hoje, você faz os cálculos, né? Quanto é que é 30 conto de réis e é mais de 200 milhões de reais. Então dava para ele ia comprar fazenda para viver a vida deles tranquila. Mas deduraram e aí o Zé Rufino foi atrás e conseguiu. Que o objetivo era capturar, não matar. Mas aí teve o tiroteio e acabou. É verdade. É uma bela história, Lampião. Tem vários relatos. Tem mais pra gente contar daqui depois. É uma história que sempre você acha um conto, aqui e acolá um pedaço da história, né? Todas as histórias se resumem. No Lampião sempre tem
uma coisa a mais que você vai achando aos poucos, não é isso? Achando aos poucos, né? Tem coisa que você e nem tem algumas sabe. histórias que o povo conta. Não, tem que não são verídicas, mas são engraçadas. Mas tem que são verídicas. Alguns contam que Lampião passou mais de uma vez aqui em Quijingue, passou várias vezes. Não, essa história, porque por enquanto, é só... Mas registro não tem, não. A verdadeira mesmo é quando ele vinha de Queimadas, que passou, em 1929, que dormiu aí no Poço Dantas. Né? Dormiu em Poço Dantas, que Pedrito. A gente está lutando aí, né, com o poder público, faz um monumento lá onde morreu o cangaceiro, que não é para homenagear o cangaceiro, é para fortalecer a nossa história, a história do nosso município, a cultura do nosso município. E também colocar uma placa, ou até mesmo um monumento, uma placa lá no local onde o Lampião dormiu com seus cangaceiros lá em Poço Dantas também. É interessante. O que a gente tem que divulgar mais a história, que ele deixa ofuscar muito. Você não sabe pouca coisa da história de Quijingue. Então, Pedro, essa foi mais uma resenha, né? Foi mais uma resenha, mais um pedaço da história de Lampião. Nós contamos aqui, falamos sobre a morte. Foi o fim do bando. Foi o fim do bando e a barbárie que o Corisco fez lá na Fazenda Paz. Após o acontecido esse curral de pedra lá, tá até hoje lá, o curral de pedra onde foi morto. Mas deve ter... Foram mortos os membros da família do Domingos Ventura. Esse local deve ser visitado por alguns historiadores, visitado, né? Quem sabe um dia vamos marcar um dia pra gente ir lá na Grota do Angico. Quem sabe, né? Fazer um vídeo lá. Matéria lá e conhecer também a Fazenda Patos, que fica lá em Piranhas. Em Alagoas. Né? É isso. A Grota do Angico, para quem não sabe, fica já em Sergipe. Mas é próximo a Alagoas. É porque o estado de Sergipe e Alagoas é praticamente um só. É do outro lado. Atravessou, muito vizinho e pequenos. Atravessou o Rio São Francisco, vai a poucos metros, parece que, se eu não me engano, são 500 metros. Se encontra a Grota do Angico. Pronto, então foi mais uma resenha. Agradeço a todos vocês por ter assistido até o final. E vão assinando o canal. E vamos lá, gente. Vamos metendo o dedo aí, assinando aí, se inscrevendo, dando seu like se gostou do vídeo. O nosso objetivo aqui é contar história. História interessante, engraçada e que desperte a curiosidade de quem gosta. De quem gosta, né? Porque quem gosta de história assiste nosso canal também, né? E vai ficar sabendo das coisas, né? E o importante desse canal é resgatar a história, né? E cada dia mais sempre tem alguma coisa contada, né? Porque quando você conta, você atualiza as coisas. Então mete o dedo aí, se inscreva, ativa o sininho também para receber as notificações dos vídeos que são postados, tá certo? Tá certo. Estivemos aqui, eu e Pedrito, 2 contadores de história do município de Quijingue. Eu também quero agradecer vocês que assistem o canal, ou pelo YouTube, ou pela TV, que você pode acessar o YouTube na TV, você assiste numa tela maior. E vamos continuar sempre assim, buscando história para passar para vocês. E vocês que tiver alguma também vão passando para a gente, que é para a gente enriquecer mais. Enriquecer o conhecimento nosso e de vocês. Valeu, Falou, tchau. Um abraço. Até o próximo. E fique com Deus vocês todos.